Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o tema do nosso vídeo é processo de imigração para os Estados Unidos. Como vir para os Estados Unidos, como se colocar profissionalmente dentro dos Estados Unidos. E eu decidi gravar sobre esse tema porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E recentemente eu comecei um processo de mentoria, um trabalho de mentoria com um profissional que está justamente buscando isso. Ele quer dar um passo na vida profissional dele aqui para os Estados Unidos e a gente está fazendo um trabalho agora para o desenvolvimento dele, para que ele alcance esse objetivo pessoal, profissional e familiar. E esse é parte do meu processo, do meu trabalho, da minha mentoria. A primeira etapa que eu sempre faço é um trabalho de autoconhecimento, para entender sobre o profissional, para que ele também se conheça mais, e depois a gente entra numa próxima etapa, que é o desenvolvimento dele, que a gente possa construir um plano e, dentro desse plano, trabalhar no desenvolvimento dele para que ele consiga atingir os seus objetivos. E esse é o objetivo desse profissional e, como eu comentei, uma das perguntas que eu mais recebo frequentemente sobre esse processo de vir para os Estados Unidos. E antes de eu começar a mostrar para vocês qual o passo a passo que vocês podem seguir, que vocês precisam seguir para se colocar profissionalmente aqui nos Estados Unidos e para viver esse processo de imigração, eu preciso falar algumas coisas que ainda são óbvias. Uma delas é o idioma. Alguns meses atrás eu estava num evento corporativo de uma empresa e a pauta desse evento era projeto de internacionalização. Essa empresa estava com o objetivo de internacionalizar os negócios deles e eles queriam investir em países com moeda forte, segurança jurídica, e os Estados Unidos era o alvo dessa empresa. E durante o evento, o diretor ele perguntou, nesse evento estavam todos os líderes dessa organização, dessa empresa, ele fez a pergunta: quem gostaria de atuar nesse projeto e participar do protagonismo desse projeto? E cerca de 50% das pessoas levantaram a mão e se colocaram à disposição. Então ele fez a seguinte pergunta: quem hoje tem inglês fluente para a semana que vem conseguir viajar para os Estados Unidos e executar parte desse projeto que a gente vai discutir hoje? E cerca de 2, 3 pessoas levantaram a mão. O que eu quero dizer com isso, turma? Isso, por mais que seja óbvio, ainda é uma verdade, é uma barreira. O idioma, o inglês, ele é uma barreira dos brasileiros e isso precisa estar resolvido, porque chegando aqui nos Estados Unidos, o americano ele não tem tempo, ele não quer se colocar à disposição para entender o que você está falando, que se você está com o inglês mais ou menos, e você também não pode dizer que você vai resolver isso depois quando chegar aqui, porque isso vai impedir você de progredir dentro do mercado americano. Então isso é algo que você precisa trabalhar, você precisa resolver. Existem muitas vagas aqui nos Estados Unidos que são para pessoas que falam português, são para pessoas que falam espanhol, mas quando você faz esse filtro, você reduz o nível da sua oportunidade brutalmente. Você tem esse nível de oportunidade de vagas aqui nos Estados Unidos no momento que você decide que vai se candidatar para vagas que exigem português ou que precisam português ou espanhol, você reduz para essa magnitude. Então o inglês ele ainda é um desafio e é algo que precisa ser resolvido para as pessoas que querem vir para cá. O segundo ponto, que também é óbvio, mas que eu preciso comentar aqui, é o aspecto cultural. Todo o processo de imigração ele passa por 3 etapas. A primeira de euforia, ou seja, o profissional com a família vindo morar para cá, e depois vem o choque cultural, o choque de realidade. Depois disso começa o processo de adaptação e integração com o país. E por que isso acontece? Existe uma diferença cultural muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, e eu vejo isso dentro do mundo corporativo. Eu consigo elencar aqui 3 tópicos que se destacam aqui do aspecto cultural. O primeiro deles é a estrutura organizacional. A estrutura organizacional de empresas, das empresas americanas e as brasileiras são muito semelhantes. Tem o organograma, tem a liderança, os liderados, isso é igual. Porém, os liderados atuam muito mais aqui na empresa, nas discussões, trazendo soluções, levantando a mão, relatando problemas, trazendo sugestões, fazendo questionamento. Eles atuam, eles participam muito mais do negócio,
porque todo mundo está com um objetivo comum, ganhar dinheiro, fazer o negócio prosperar para que todo mundo também prospere. Enquanto que nas empresas brasileiras, o que eu vejo são as pessoas cada vez mais uma distância entre a liderança e os liderados. Os liderados muitas vezes tendo a intenção de atuar, de opinar, de trazer perguntas, sugestões, informações, mas se mantendo a uma certa distância porque não sabe se vai ter algum tipo de retaliação, alguma coisa nesse sentido. Então, a atuação dos liderados aqui nos Estados Unidos é muito diferente da atuação dos brasileiros. O segundo ponto é a comunicação. O americano ele vive uma questão de comunicação direta, enquanto que no Brasil a gente vive uma comunicação indireta. Se tem algo que precisa ser dito, que precisa ser resolvido, o americano fala. O brasileiro muitas vezes ele recua. Nas reuniões, por exemplo, quando eu entro nas reuniões aqui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu estou conhecendo as pessoas que estão sentadas naquela mesa é um aperto de mão, cada um se apresenta e nós vamos para a pauta. Quais são os objetivos, qual é a pauta, qual é a agenda, a gente segue a agenda, quais são os negócios que nós vamos fazer, o que eu vou ganhar fazendo negócio contigo, o que tu vai ganhar fazendo negócio comigo, simples assim. No Brasil, muitas vezes a gente discute do tempo, discute da família, muitas vezes a gente aborda, olha, deixa eu tratar isso aqui, vou ver, depois eu te aviso, depois eu volto com você. Existe toda uma morosidade e toda essa questão para conseguir evoluir nessa negociação. Então esse é um aspecto cultural muito, 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 muito diferente. E o terceiro ponto é o individualismo versus o coletivismo. O americano acredita no individualismo e ele é muito individualista porque ele entende que se todos os indivíduos forem responsáveis por si, quererem prosperar, crescer profissionalmente, crescer sua família, cuidar da família, serem responsáveis por si, o todo vai evoluir de forma unânime. Enquanto que nós no Brasil, a gente é muito do coletivismo, nós esperamos que as coisas sejam feitas pelos outros, pelo Estado, a gente espera que a empresa pague um curso ou uma graduação para que depois eu possa converter isso em resultado. Então existe uma distância muito grande desse individualismo protagonista, desse coletivismo dependente. E isso é outro impacto cultural muito grande aqui nos Estados Unidos. E essa questão cultural é muito importante porque existe um dado, acreditem ou não, que 80% dos imigrantes que vêm para os Estados Unidos, eles acabam voltando para o país de origem pela falta de adaptação cultural. E muitas vezes não é nem pelo profissional que está vindo, mas sim pela família, pela esposa, pelos filhos que não conseguem se adaptar e precisam voltar para o país de origem para voltarem a se sentirem em casa. Então a questão cultural é um aspecto muito importante que precisa ser de conhecimento, precisa ser tratado desde já para aqueles que querem dar um passo dentro da vida americana. Conhecendo esses dois pontos do idioma e do aspecto cultural, eu gostaria de compartilhar com vocês o passo a passo que vocês podem fazer para ter essa experiência internacional e para construir uma carreira aqui nos Estados Unidos. A primeira delas e mais conhecida é a obtenção do Green Card. Green Card nada mais é do que um visto de trabalho permanente, um visto permanente. E você pode fazer a solicitação desse visto, você pode aplicar por esse visto. Porém, ele tem um custo superior a $20 mil, é um processo que leva de 3 a 5 anos e depende muito de um currículo de muito resultado, de muita entrega. Ou seja, você precisa comprovar para o governo americano que você é um profissional destacado, diferenciado dentro da sua área de atuação, que faz sentido que o país traga você para cá ao invés de ele dar preferências para as pessoas locais. Então você precisa ter um currículo e uma trajetória de resultados muito robusta para que você consiga estar elegível a aplicar, a solicitar um Green Card. O segundo ponto que eu converso muito com os meus mentorados e que eu passo essa estrutura para eles é você não seguir essas conversas que existem nas redes sociais de as vagas mais procuradas, as vagas do futuro, o que as empresas estão buscando, o que as empresas estão procurando, as vagas que vão deixar de existir. Entre no site Glassdoor ou no site Indeed e vejam todas as vagas que estão abertas de todas as empresas dos Estados Unidos. Lá vocês vão conseguir visualizar quais vagas estão abertas dentro da sua área de atuação. Você consegue filtrar pela sua área de atuação, filtrar por salário, filtrar por cidade ou região que você gostaria de morar, filtrar pelas empresas que estão colocando mais disponibilidade no mercado. Você vai conseguir ver com os seus próprios olhos quais são, de fato, as oportunidades existentes dentro
do mercado americano. Com isso, você vai conseguir identificar, abrindo essas vagas, o que as empresas estão solicitando, qual que é a descrição do cargo, quais são as responsabilidades, quais são as expectativas de entrega, as expectativas de resultado, para que você consiga se preparar para isso. Então, no momento que você faz esse mapeamento de mercado, essa análise de mercado, você consegue ter uma clareza do que o mercado está demandando para que você possa se preparar para isso. E aí vem a terceira dica. Esse processo de preparação passa por você estruturar o seu LinkedIn, estruturar suas redes sociais de uma forma totalmente diferente da qual a gente estrutura no Brasil. No Brasil, a gente faz uma estruturação por qualificação, por os cursos que você realizou, o que você fez, aonde você já trabalhou. A estrutura que o americano enxerga é, com certeza, as suas qualificações, mas o que você já fez e os resultados que você gerou. Eu tenho um outro exemplo de um outro mentorado que passou por esse processo de estruturação e em dezembro do ano passado ele foi convidado, ele foi encontrado, localizado por uma empresa de tecnologia de Nova York e agora ele vai começar a trabalhar com essa empresa. Então você precisa ter a sua rede, o seu LinkedIn estruturado dessa maneira para que as empresas possam te localizar. A própria estrutura de currículo aqui dos Estados Unidos é completamente da estrutura de currículo que a gente utiliza no Brasil. E se você jogar da maneira que você joga no Brasil, você não vai ser encontrado, você não vai ser localizado e muitas vezes as empresas vão olhar para o seu currículo e não vão te selecionar, porque não vão conseguir enxergar aquilo que elas precisam enxergar. E um quarto ponto que talvez é uma alternativa e que eu conheci aqui nos Estados Unidos e que eu vi muitos brasileiros que fizeram isso, é utilizar o meio acadêmico para poder chegar até aqui. O que as pessoas fazem? Normalmente existe uma série de oportunidades para pós-graduação, mestrado, doutorado, onde você é bolsista, você vai estar cursando e você vai estar recebendo por isso e ao mesmo tempo você é bolsista da universidade. Então esse processo de vir para cá de uma forma intermediária como estudante, permite que você, quando você chega aqui, você comece a estudar, você comece a preparar, se adaptar no aspecto cultural, você começa a adaptar a sua família, você começa a organizar a sua vida para que você depois consiga dar sequência no trabalho da sua permanência aqui, como um green card, por exemplo. Então, eu conheci pessoas que fazem isso e pessoas tanto jovens quanto pessoas com 40, 50 anos de idade que infelizmente desistiram do Brasil e decidiram começar tudo de novo porque concluíram que não fazia mais sentido para eles ficar lá e também concluíram que ia ser o melhor para o filho, para o futuro dos filhos deles. E é um processo que funciona bem, um processo que dá certo, que você começa dessa maneira e no meio do processo você vai criando suas raízes, se estruturando até conseguir a permanência definitiva aqui nos Estados Unidos. Então, recapitulando o que a gente conversou aqui nesse vídeo, idioma precisa estar em dia, adaptação cultural, os passo a passos, green card, identificação de todas as oportunidades existentes dentro das plataformas que eu mencionei, a Glassdoor e a Indeed, preparação do seu plano e do seu currículo para que você seja encontrado por essas empresas que estão em busca desses profissionais ou utilizar o meio acadêmico como ponte para você vir para cá. E se você quiser entender como que eu ensino e aplico isso de forma detalhada para os meus mentorados, como eu faço as estruturas, os detalhes que você precisa executar para cada uma desses tópicos que eu repassei aqui no vídeo, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para que você possa agendar uma conversa gratuita comigo e eu possa te mostrar como executar todo esse processo passo a passo para que você atinja seu objetivo de crescer profissionalmente e iniciar sua carreira aqui em solo americano. Muito obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.